Ele tinha tudo: relógio importado, terno impecável e um prato caro pela metade. Sentado num restaurante ao ar livre, ele não esperava ser interrompido. Mas foi. Uma voz baixa, quase sussurrando, surgiu ao lado da mesa. "Posso ficar com as sobras, senhor?" Era um menino, chinelos gastos, cabelo bagunçado e um olhar que parecia muito mais velho do que sua idade. O homem mal ergueu os olhos, desprezou com um gesto e continuou a mastigar. Mas o que ele não sabia é que aquele simples pedido, tão humilde, tão sincero, iria mudar a vida dele por completo. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que um prato pode estar cheio e ainda assim o coração estar vazio, e que um menino invisível, sem nada nos bolsos, pode ser a única pessoa capaz de alimentar o que a vida endureceu. O sol batia forte sobre as mesas do restaurante ao ar livre. Clientes elegantes conversavam entre taças e pratos requintados, cercados por guarda-sóis e garçons atentos. Na mesa mais afastada, um homem de terno cinza claro finalizava seu almoço. Seu nome era Alan, empresário bem-sucedido, acostumado a ser servido, admirado e obedecido. O garçom havia acabado de retirar o prato principal, deixando para trás uma porção generosa de arroz de açafrão e filé mal tocado. Alan digitava no celular, impaciente com uma proposta que não andava. Estava prestes a pedir a conta, quando uma voz suave interrompeu sua concentração. "Senhor, posso ficar com as sobras?" Alan ergueu os olhos, irritado com a intromissão. À sua frente estava um menino de cerca de 11 anos. Rosto magro, pele escurecida pelo sol, camiseta desbotada e um par de chinelos diferentes um do outro. Carregava uma sacola plástica meio vazia. "Como é?" perguntou o homem, franzindo a testa. "É que, se o senhor não for comer mais, eu posso levar para minha irmã." Alguns clientes na mesa ao lado desviaram o olhar. O garçom se aproximou com pressa, pronto para afastar o menino. Mas Alan fez um gesto sutil, dispensando o funcionário. "Isso aqui é restaurante, moleque. Não é lugar para esse tipo de coisa." Kaique não respondeu. Engoliu seco. Olhou de relance para o prato que ainda estava ali, com metade da comida. Depois baixou os olhos e murmurou: "Desculpa, é que minha irmã chora quando não tem nada. Ontem ela dormiu sem jantar." Alan não disse nada. Apenas voltou ao celular, como se a conversa nunca tivesse existido. O menino se afastou lentamente, mas antes de desaparecer na esquina, olhou uma última vez por cima do ombro. E naquele olhar, havia algo que o empresário não conseguiu ignorar: orgulho. Dignidade, dor contida, como se aquele garoto soubesse que não deveria estar ali, mas que mesmo assim não tinha outra escolha. Alan soltou um suspiro longo. Tentou se concentrar nos números do celular, na reunião da tarde, nos relatórios pendentes, mas a imagem do menino continuava ali, presente, incômoda, real. Ele pediu a conta. Não tocou na sobremesa. Entrou no carro, mas demorou a dar partida. E mesmo quando o motor roncou e a cidade voltou a girar em sua rotina caótica, o pedido daquele menino, tão simples e tão direto, ecoava na sua mente como um trovão abafado. Ele tentou esquecer, mas a memória do olhar do garoto insistia em voltar. Ela não sabia por quê, mas algo nele tinha sido tocado, ou talvez apenas despertado. Naquela noite, Alan tentou ignorar o incômodo. Fez o que sempre fazia, jantou em silêncio, assistiu ao noticiário com uma taça de vinho e mergulhou nos relatórios da empresa até tarde. Mas nada adiantava. O rosto do menino continuava ali, firme como uma cicatriz recém-aberta. Na manhã seguinte, ele passou pelo mesmo restaurante. Disfarçou o olhar, como se apenas estivesse observando o movimento da rua. Mas no fundo, procurava, não sabia exatamente o quê. Talvez estivesse esperando que o garoto aparecesse de novo, como se o universo lhe desse uma segunda chance. Ele não apareceu. Na tarde do dia seguinte,
Alan retornou. Sentou na mesma mesa. Não pediu comida. Apenas um café. Ficou ali por mais de 1 hora, observando. Foi só no 3º dia que o viu. Do outro lado da rua. O menino empurrava um carrinho de supermercado cheio de sacolas. Não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher de expressão cansada e ombros curvados. Seguiam devagar, recolhendo papelão e garrafas plásticas jogadas nas calçadas. Mais atrás, uma menininha de cabelo amarrado com fita azul caminhava segurando um saco de pão. Alan ficou paralisado. Aquilo não era uma encenação, era sobrevivência. Pagou a conta às pressas e o seguiu de carro, mantendo distância. Entraram por uma rua estreita e sem asfalto. Casas de madeira improvisadas, roupas penduradas em cordas, crianças brincando descalças na lama. Ele estacionou a algumas quadras dali e desceu. Atravessou o beco sem chamar a atenção. Do portão enferrujado, observou em silêncio. Kaique ajudava a mãe a descarregar o carrinho. A menina pequena, sua irmã, sentou-se no chão de terra batida, com um pedaço de pão duro nas mãos. Não reclamou. Comeu em silêncio, como quem sabia que não havia opção melhor. A mãe entrou na casa, uma construção simples de madeira e lona, com paredes tortas e um lençol como porta. Kaique a seguiu. Antes de entrar, tirou o chinelo da irmã e sacudiu a poeira. Depois, sorriu para ela com doçura e disse: "Amanhã a gente acha mais coisa, tá? Talvez a gente ache comida boa, igual a do moço." Alan sentiu um nó na garganta. Ele podia sair dali, voltar ao carro, esquecer, fingir que não viu. Mas algo dentro dele não permitia. Ficou ali por mais alguns minutos, observando aquele pequeno núcleo familiar sobreviver em silêncio. Sem pedir, sem roubar, sem culpar o mundo. De volta à empresa, Alan passou a tarde inquieto. Tentou focar nos números, nas decisões, nos contratos. Mas o que ecoava na cabeça não era a próxima meta de lucro. Era uma frase que ele não conseguia tirar da memória. "Minha irmã chora quando não tem nada." E agora ele sabia que era verdade. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, passou no mercado. Comprou arroz, feijão, frutas, leite, carne, ovos, sabão, biscoito. Escolheu tudo como se escolhesse para si, porque de alguma forma estava escolhendo mesmo. Voltou à ocupação. Parou do lado de fora e esperou o movimento diminuir. Bateu na porta com calma. A mãe de Kaique abriu com expressão assustada. "Boa noite. Desculpa incomodar." "Pois não? Eu sou o homem do restaurante. Acho que seu filho falou de mim." "Ah?" Ela baixou os olhos, constrangida. "Ele falou mesmo." Alan ergueu as sacolas. "Trouxe umas coisas para vocês. Não precisa aceitar se não quiser." Ela hesitou. Olhou para dentro da casa. Viu os filhos dormindo no colchão velho, abraçados. Então respirou fundo e disse: "Pode entrar." Alan atravessou a porta improvisada e deixou as sacolas na pequena pia. A casa era menor do que qualquer sala de reunião onde ele já esteve. Mas havia algo ali que ele não via fazia tempo: resistência e amor. Seu filho é um menino especial. "Ele é muito mais do que eu mereço", respondeu a mãe com lágrimas contidas. "Ele só queria que a irmã comesse. Obrigado por nos ajudar." Alan não disse mais nada naquela noite. Apenas se despediu com um aceno e foi embora. Mas no caminho de volta, pela primeira vez em muito tempo, chorou. E soube que ainda voltaria. Alan passou o fim de semana inteiro sem comentar o que havia feito. Nem com o motorista, nem com a secretária que lhe trouxe o café na manhã de segunda. Apenas guardou dentro de si a imagem daquela casinha de madeira, do olhar da mãe de Kaique e da irmãzinha comendo pão seco no chão. Foi trabalhar como sempre, mas não era o mesmo homem. Naquele dia, sua reunião com os diretores demorou o dobro do previsto. Ele estava distraído, respondendo com frases curtas, enquanto pensava no que mais poderia fazer. No fim da tarde, pegou o carro e dirigiu direto para a comunidade.
Dessa vez, sem sacolas, só foi. Quando chegou, já conhecia o caminho. Passou pelas crianças correndo entre os barracos, pelos cachorros magros, pelas frestas de casas onde saía cheiro de café ralo e comida reaproveitada. Parou diante da casa. Kaique correu até ele, sorrindo. "Oi, moço", disse animado. "A senhora fez arroz com frango hoje. A gente dividiu tudinho." Alan sorriu de volta. "E tava bom?" "O melhor da vida." Minha irmã lambeu o prato e deu uma risadinha curta. "Obrigado por tudo, tá?" A mãe apareceu na porta. Estava com os cabelos presos e o rosto cansado como sempre, mas havia algo novo no olhar dela. Calma. "Boa tarde, Sr. Alan." "Boa tarde. Posso conversar com a senhora um minuto?" Ela assentiu e o convidou a entrar. Kaique puxou a irmã para o quintal de terra batida e os dois saíram para brincar, dando espaço. Dentro da casa, ele respirou fundo antes de falar. "Olha, eu vim porque queria oferecer mais do que só comida." Ela cruzou os braços, desconfiada. "O senhor já fez demais. Tem gente aqui que não come carne há semanas." Alan assentiu, compreensivo. "Eu entendo, mas escute. Eu conheço um restaurante parceiro de um dos nossos projetos. Eles estão precisando de alguém para ajudar na cozinha. Serviço honesto, salário fixo, refeição no turno. Pensei, talvez a senhora quisesse tentar." Ela arregalou os olhos. "Trabalhar? Num restaurante? Eu?" "Sim, é como auxiliar de cozinha. Começa lavando louça, depois ajuda com os pratos. Não exige experiência. E eu posso garantir que vão te tratar com respeito." Houve um silêncio. Ela olhou para as mãos, calejadas da reciclagem. Depois olhou pela janela e viu Kaique brincando com a irmã, girando ela no ar, rindo como uma criança deveria rir. "Eu aceito", disse por fim com a voz embargada. Alan assentiu com um sorriso leve. "Então amanhã cedo eu passo para te levar até lá." "Pode ser?" Ela enxugou os olhos discretamente. "Pode sim, Sr. Alan. Pode sim." No dia seguinte, às 7 da manhã, o carro preto estacionou diante da comunidade. Ela já estava pronta. Usava uma roupa simples, mas limpa, e um tênis velho de cadarço duplo. Kaique ajudou a mãe a subir no carro e a irmã acenou da porta com a mãozinha pequena. Alan a levou até o restaurante. Apresentou ela ao gerente, recomendou pessoalmente e ficou ali até ver que ela estava segura. Ela foi recebida com respeito, treinada com paciência, e no fim do dia saiu de lá com o primeiro uniforme e um sorriso nos olhos. Foi a primeira noite em muito tempo em que dormiu sem dor nas costas, sem fome e com esperança. 2 semanas depois, a casa da família estava diferente. Uma nova lona cobria o telhado. Havia panelas novas na pia e frutas sobre a mesa. Kaique ganhou um tênis novo, um simples, mas do tamanho certo. Alan continuava visitando, nunca com alarde. Às vezes levava legumes, às vezes só ia conversar com o menino. Falavam sobre futebol, sobre escola, sobre sonhos. Certa tarde, enquanto conversavam sentados em um banco improvisado, Kaique perguntou: "Moço, por que o senhor está ajudando a gente?" Alan olhou nos olhos do menino e disse com sinceridade: "Porque um dia eu fui como você." Kaique franziu a testa confuso. "Eu também já tive fome, Kaique. Já comi sobra de feira. Já dormi em colchão molhado. Só que a vida me deu uma chance e eu esqueci de onde eu vim. Até ouvir sua voz naquele restaurante." Kaique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Então eu vou lembrar o senhor sempre. Quando eu crescer, vou ajudar alguém também." Alan sorriu, emocionado. "Esse é o maior pagamento que eu posso receber." No mês seguinte, Alan oficializou um pequeno projeto social que oferecia cursos de capacitação e refeições em parceria com a escola da região. Nada com seu nome estampado, apenas ação.
E todas as vezes que era questionado sobre o motivo daquilo, respondia de forma simples, porque às vezes tudo o que alguém precisa para mudar o mundo é de um prato cheio e um pouco de dignidade. Na primeira sexta-feira do mês, Kaique acordou antes do sol. Passou um pouco de água no rosto, ajeitou o cabelo com as mãos e calçou o tênis novo que ganhara de Alan. Era dia de visita na escola e pela primeira vez ele iria acompanhado. A mãe agora trabalhava num restaurante pequeno, parceiro da empresa de Alan. Já havia decorado as panelas, aprendido a temperar o arroz do jeito certo e feito amizade com a cozinheira principal. Saía cedo e voltava cansada, mas com um sorriso que Kaique não via há anos. Naquela manhã, ela segurava a mão dele com orgulho. Hoje é sua reunião, né, filho? É sim, mãe. Vão mostrar o trabalho que a gente fez com os desenhos. Ela ajeitou a gola da camiseta dele e disse: então mostra quem você é, meu menino. Quem eu sou? Um guerreiro, igual sua mãe, igual sua irmã. Eles riram juntos e saíram caminhando até a escola. Enquanto isso, Alan organizava os papéis na sala de reunião da empresa. Naquela mesma manhã, receberia investidores para uma apresentação importante. Mas sua cabeça não estava lá. Ao olhar pela janela de vidro espelhado, viu o reflexo do homem que era. Terno caro, relógio suíço, mesa de mármore. Então, viu também quem ele havia esquecido de ser. O menino de pés rachados que vendia bala no farol. O adolescente que varria chão de oficina para levar arroz para a mãe. Ele passou os dedos pela gravata e suspirou. Sabia que sua vida havia mudado desde o encontro com Kaique, mas não sabia dizer o quanto isso ainda mudaria outras vidas. Na escola, Kaique apresentou seu desenho na frente da turma. Era uma casa simples, com 3 pessoas desenhadas de mãos dadas. Uma estava com uniforme de trabalho, outra usava camiseta branca, e a menor um laço azul na cabeça. Esse aqui sou eu, minha irmã e minha mãe. Agora a gente tem pão todo dia. E minha mãe diz que pão com amor não dá azia, disse ele, arrancando risadas da sala. A professora enxugou uma lágrima discretamente. Ao final da apresentação, ela se aproximou dele. Kaique, seu desenho vai para o mural da escola. Sério? Sério. Porque você nos lembrou que não é o que a gente tem, mas o que a gente faz com o que tem. Ele sorriu, tímido, e saiu da sala com os olhos brilhando. No fim do expediente, Alan passou novamente pela comunidade. Dessa vez, foi recebido com abraços. As crianças gritavam seu nome. Algumas mães o chamavam de Moço do Milagre. Mas ele não gostava desse título. Sentia que tinha apenas devolvido ao mundo uma dívida que tinha com a própria infância. Encontrou Kaique sentado na frente da casa, mexendo em uns lápis de cor. Oi, senhor Alan, gritou o menino. Oi, campeão. Adivinha? Fiquei no mural da escola. Meu desenho tá na parede. Alan sentou ao lado dele. Me mostra? Kaique abriu a mochila e tirou a folha dobrada. Era a mesma imagem. A casinha torta. Os 3 juntos. E por que você desenhou sua mãe com uma coroa? Perguntou o empresário, sorrindo. Porque ela é rainha, ué. Ela levanta todo dia cedo e faz tudo pela gente. Se isso não é ser rainha, não sei o que é. Alan não respondeu, apenas assentiu, tocado, então tirou uma folha do bolso e entregou ao menino. O que é isso? Perguntou Kaique. É uma autorização. Você vai entrar num projeto nosso, com reforço escolar, alimentação e tudo o que precisar para estudar bem. Kaique arregalou os olhos. Sério? Sério. Você tem muito para ensinar para o mundo, Kaique. Só precisa das ferramentas certas. O menino abraçou o papel contra o peito. Eu vou ser alguém, Sr. Alan, juro. Você já é, Kaique. Já é alguém. Aquela noite foi diferente na casa deles. Jantaram juntos, conversaram, sonharam. E enquanto a mãe apagava a luz e os filhos se ajeitavam no colchão, ela disse em voz baixa: que Deus abençoe aquele homem.
Não só por trazer comida, mas por lembrar que a gente ainda existe. E do outro lado da cidade, em um apartamento amplo, Alan olhava pela janela do 12º andar. No céu, uma única estrela brilhava mais forte. E pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. O projeto criado por Alan cresceu rápido. O que começou como uma simples ajuda virou uma rede de apoio sólida, com parcerias em escolas, restaurantes e centros comunitários. Mas o mais importante era que tudo acontecia sem que ele fizesse alarde. Não havia placas com seu nome, nem fotos em redes sociais. Ele não queria aplausos, queria transformação. Kaique agora frequentava as aulas com material novo e uniforme limpo. Era aplicado, curioso, e tinha uma memória que surpreendia os professores. Gostava de matemática, mas era nas redações que mais se destacava. Escrevia com a alma de quem aprendeu muito cedo o que é perder e o que é valorizar o pouco. A mãe dele continuava firme no trabalho, passava pano, cortava legumes, servia com sorriso. Era elogiada pela pontualidade e pela vontade de aprender. Ganhou aumento e, com o tempo, foi chamada para auxiliar na preparação dos pratos. "A senhora tem mãos boas para tempero", disse a chefe do restaurante. "Quem cozinha com o coração, a gente sente no sabor." Ela sorriu, surpresa com o elogio. E naquela noite, ao voltar para casa, preparou o arroz com frango como fazia nos velhos tempos. Mas dessa vez, com cheiro verde e gratidão. Numa manhã de segunda, Kaique foi chamado na frente da escola. O diretor quis saber por quê. Numa das atividades, ele havia escrito: "Meu sonho é ser ponte." Ponte, Kaique?" perguntou o homem curioso. "Você quis dizer o quê?" O menino respondeu sem hesitar: "Quero ser alguém que liga o que está separado. O que tem com quem não tem. Quem lembra com quem foi esquecido." O diretor ficou em silêncio. Era só um garoto de 11 anos, mas havia ali uma maturidade que muitos adultos não tinham. A frase dele acabou virando tema da nova campanha da escola: "Seja ponte." Enquanto isso, Alan continuava administrando sua empresa, fechando contratos e viajando de terno. Mas por dentro já era outro homem. Um dia, ao caminhar pelo pátio da sede, ouviu 2 funcionários discutindo sobre desperdício. Um deles dizia: "É só comida, joga fora." "Não é só comida", respondeu o outro. "É vida." Alan sorriu. A cultura estava mudando. E sem que ninguém soubesse, ele tinha certeza de que tudo aquilo tinha começado com uma voz tímida, à beira de uma mesa, perguntando se podia ficar com as sobras. Naquela mesma semana, Alan recebeu uma carta. Era escrita à mão, com a caligrafia meio torta, mas cheia de cuidado, assinada por Kaique. "Oi, Sr. Alan. Hoje a gente comeu frango com batata doce. Minha irmã disse que foi o melhor da vida. Eu tô indo bem na escola. Tirei 9 em matemática. Obrigado por tudo. Mas sabe o que eu mais gosto? É quando o senhor vem aqui e senta com a gente no chão, porque o senhor é o único que nunca olhou para minha mãe com pena. O senhor só olha como se ela fosse importante. E ela é. Muito. PS. Um dia eu vou ajudar alguém, igualzinho o senhor fez." Alan leu a carta mais de uma vez, depois a dobrou com cuidado e a guardou na gaveta ao lado de um contrato milionário que tinha acabado de assinar. A diferença? Só um dos papéis fazia o coração dele bater diferente. Meses depois, durante um jantar empresarial, um executivo levantou a taça e perguntou: "Alan, com tanto sucesso, o que você considera sua maior conquista?" Ele olhou ao redor. Havia vinhos caros, pratos refinados, luzes indiretas, mas nenhuma daquelas coisas traduzia sua resposta. Então ele disse: "Minha maior conquista foi reaprender a enxergar." Enxergar o quê? Gente. E naquela noite, em vez de ir para casa, Alan voltou à comunidade. Sentou-se com Kaique e a irmã no mesmo banquinho improvisado. Brincaram, comeram biscoito e contaram histórias. Ao se despedir,
Kaique olhou para ele e disse: "Um dia a gente vai ter um restaurante também. A mamãe cozinha, eu sirvo e a minha irmã faz os desenhos para o cardápio." Alan deu uma risada. "E qual vai ser o nome?" Kaique pensou por um segundo e respondeu: "Restaurante Ponte. Porque todo mundo que entra sai um pouco mais perto de alguém." Alan não respondeu, apenas abraçou o menino com força. Naquele momento, entendeu. Não era sobre sobras, era sobre lembrar que ninguém é tão pequeno que não possa mudar uma vida. E ninguém é tão grande que não precise reaprender a olhar. No mundo de hoje, é fácil ignorar o que não nos afeta. Fácil olhar para o lado, fingir que não vimos, continuar comendo enquanto alguém passa fome bem diante dos nossos olhos. Mas naquele dia, diante de um prato quase cheio, uma voz fraca interrompeu o silêncio de um homem poderoso. E foi nessa simplicidade, num pedido humilde, quase sussurrado, que nasceu uma transformação. Porque não foi sobre comida, foi sobre humanidade. Sobre um menino que teve coragem de pedir e um homem que pela primeira vez em muito tempo teve coragem de sentir. Kaique não queria piedade, ele só queria ser visto e talvez ser lembrado. E Alan aprendeu que há perguntas que mudam destinos e que às vezes quem te desperta é quem menos tem. No fim, não se trata de dar tudo, mas de não negar o essencial: respeito, escuta e a chance de recomeçar, porque quem olha com o coração sempre enxerga além das sobras. Se essa história mexeu com você, assim como mexeu comigo, é porque, no fundo, todos nós precisamos ser lembrados de que uma atitude simples pode mudar tudo. Quantas vezes a gente passa por alguém e não enxerga? Quantas vezes deixamos de ouvir por achar que já sabemos demais? Se tocou seu coração, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda existe bondade. Comenta aqui embaixo o que você achou e aproveita para comentar também de qual lugar você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que fazem a gente sentir, pensar e, quem sabe, agir diferente. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.